João Batista, queridos, chamou Jesus de Cordeiro de Deus, é porque era a maneira mais óbvia e mais clara para que o judeu entendesse, porque ele estava acostumado desde criança a ver os seus pais, e quando cresceu ele mesmo passou a fazer, levar um cordeirinho, levar um animalzinho diante do sacerdote, minimamente uma vez ao ano, e impor a sua mão sobre aquele animal, e aquele animal ser degolado, e o sangue ser aspergido, ser derramado, para que ele pudesse voltar para casa se sentindo perdoado. E João Batista então aponta para Jesus e fala: é o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro que vem de Deus para tirar o pecado do mundo. E aí, queridos, o apóstolo Paulo fala na carta de Gálatas, que a lei de Moisés, que aquilo que foi ensinado ao povo judeu, serviu para eles de aio, serviu para eles de tutor, serviu como se nos pegasse pela mão assim, e nos fosse conduzindo até Cristo. Paulo vai falar aos romanos que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Quando Deus revela a sua vontade, querido, na forma de mandamento ao povo judeu, sabe qual era o objetivo? Primeiro, para que a vontade de Deus ficasse clara, nítida, exposta. E segundo, para que quando o judeu olhando para o mandamento, ele percebesse a sua incapacidade, ele percebesse e entendesse as suas fraquezas e as suas debilidades diante de Deus, e ele olhasse para si, enxergasse o seu próprio pecado e dissesse o seguinte: eu preciso de um Salvador, eu preciso de um libertador, eu preciso de alguém que me lave, que me limpe, que me perdoe, porque eu conheço o mandamento de Deus, eu conheço a vontade de Deus na sua perfeição e na sua plenitude, na forma dos mandamentos, mas eu não consigo alcançar, então eu preciso de um Salvador. Mas aí, queridos, Paulo falando então que apesar de todo esse conhecimento prévio que os judeus tinham, Paulo fala, eles são zelosos, eles são cuidadosos, eles são minuciosos naquilo que eles creem, naquilo que eles observam, mas lhes falta entendimento, porque diante de toda a revelação de Deus à nação de Israel, quando Jesus se apresenta diante deles, ao invés deles crerem, ao invés deles abraçarem, ao invés deles disserem, é o Messias, é o Salvador, é o ungido, profetizado em toda a Escritura do Antigo Testamento, eles o rejeitaram. E aqui, queridos, vem então o primeiro ensino nessa noite. Se aquilo que você crê, se aquilo que eu creio, se as nossas convicções, se as nossas crenças, se as nossas práticas não têm nos conduzido a Cristo, elas não servem para nada, amados. Elas não servem para nada. Se aquilo que você acredita lá no seu íntimo, se aquilo que você tem observado, se aquilo que você tem guardado dia após dia, não tem te apontado para Jesus, isso não lhe serve, amado. E Paulo está dizendo isso e pegando, por exemplo,